Irmãos, nós vamos estudar então Êxodo, essa noite já fizemos Gênesis, e eu quero falar para vocês, logo de início, eu quero tentar mostrar para vocês pelo menos os 4 pontos mais importantes que não podem ser negligenciados ao estudarmos o livro de Êxodo. Todo livro tem alguma marca importante, como fiz em Gênesis, quero fazer com vocês em Êxodo. A primeira marca importante que nós vamos encontrar o povo de Israel está numa nação que adora vários deuses. E agora nós vamos aprender a supremacia de Deus sobre essas deidades, sobre esses deuses pagãos. Em meio a uma comunidade politeísta, que é o povo do Egito, o povo de Israel serve a um único Deus, ela é monoteísta. E como que Deus vai mostrar a sua supremacia, não apenas para o Egito? Nós devemos lembrar sempre que Deus não está ali apenas para provar que Ele é o Rei dos Reis para os egípcios, Ele também está forjando o caráter e a vida do povo de Israel, dentro do contexto do Egito. Então, quando Ele manda as pragas e faz todo aquele espetáculo miraculoso que nós encontramos ali, Ele está dizendo para os egípcios: eu sou um Deus maior do que os deuses de vocês. Mas Ele também está dizendo para o povo de Israel: eu sou o Senhor vosso Deus e sou maior do que os deuses de todas as nações que vocês possam imaginar. Na época o Egito era a nação proeminente daquela época. Então, a primeira coisa que nós podemos encontrar é que há supremacia no Deus monoteísta de Israel, em contrapartida com os deuses, com o politeísmo das outras nações. Primeiro ponto, então, Êxodo nos mostra isso. Segunda coisa que nós devemos observar no estudo de Êxodo é que a lei mosaica, ela é uma constituição religiosa, ela serve para você poder adorar a Deus, mas também ela trata de questões morais. O povo agora já não vai viver mais sob o domínio do Egito, eles vão ser uma nação, eles vão caminhar. Agora eles entraram no Egito como uma família e saem como uma nação. E essa nação precisa ter leis bem estabelecidas para o convívio. E aí Deus estabelece essas leis, sejam elas para a glória de Deus, tanto quanto para o relacionamento pessoal. Então, o livro de Êxodo também é o princípio da narrativa das leis, que se inicia aqui, mas se estende por todo o Pentateuco. A outra coisa que nós precisamos, outro conceito básico que nós vamos encontrar dentro do livro de Êxodo, é o Êxodo como o acontecimento da redenção de Israel. O livro em si, ele aponta para aquilo que aconteceria no Novo Testamento, com a redenção de Cristo. E no final, quando eu for sintetizar essa aula, eu vou falar isso para vocês. A redenção de Êxodo, a saída do povo, ela é tipológica, ela aponta para Cristo, ela mostra Cristo. O enredo do livro prega Jesus Cristo. Então, esse é o terceiro conceito. O quarto conceito, a presença de Deus simbolizada pelo tabernáculo. E é notável isso, porque aonde o povo aprendeu a religiosidade? Dentro do contexto do Egito. O Egito era uma nação de símbolos. Lá tinha a vaca, a rã, tinha o sol. Então, eles adoravam o que viam. Agora, o eu sou, que como ele vai se apresentar em Êxodo, ele vai dizer para o povo o seguinte: olha, eu estou no meio de vocês. A minha presença, ela está simbolizada no tabernáculo. E o tabernáculo também é tipológico, porque ele aponta para a presença de Cristo. Tanto é que a ideia do tabernáculo, ela só é rompida com a morte de Cristo, quando o véu se rasga de alto a baixo. Então, aqui começa o tipo de Cristo e se conclui na obra redentora do Senhor. Então, nós precisamos ler Êxodo, pelo menos com esses 4 conceitos bem claros para nós. Isso precisa estar nítido: a supremacia do Deus monoteísta sobre o Deus politeísta, a instituição da lei como uma direção religiosa e social para o povo. Nós precisamos reconhecer que o enredo do livro, a redenção,
o Êxodo é tipológica, ela aponta para a redenção final, e nós precisamos compreender que a presença de Deus é notável no meio do povo pela instituição do tabernáculo. Agora Deus está presente, o povo precisava daquilo, então Deus estabelece, e estabelece minuciosamente, porque o livro ocupa bom espaço nele para poder narrar como deveria ser. Meticulosamente o Senhor orienta como deve ser esse tabernáculo, e todo ele é muito simbólico, aponta em muita direção, só o tabernáculo dá um estudo tanto para a gente poder fazer com relação ao livro de Êxodo. Então, o livro, como nós já vimos, né, vou apenas recapitular rapidamente cada lâmina do slide, significa saída ou partida. O livro registra o nascimento da nação de Israel, a outorga da Torá, da lei, e a adoração ritual entre os israelitas. Embora Moisés seja o personagem humano principal das narrativas de Êxodo, a verdadeira história é a obra de redenção de Deus ao livrar Israel da escravidão do Egito. O livro registra acontecimentos desde o nascimento de Moisés até a conclusão da construção e dedicação do tabernáculo no Sinai, no primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito. E dessa forma, a história do livro em si abrange cerca de 85 anos. Então, quando você lê Êxodo, nós podemos ler Êxodo aí muito rápido, né? De repente, uma dedicação 3 horas, de repente, 4 horas de leitura. E em 4 horas de leitura você lê a história de 85 anos de acontecimentos. É muito tempo, né? De repente você acha muito tempo ler 4 horas. Imagina que você está estudando 85 anos de história nesse período de dedicação aí, de leitura. O livro de Êxodo é facilmente dividido em 3 grandes blocos de material narrativo, com base na sequência de pontos geográficos de Israel durante a viagem do Egito ao Monte Sinai. Interessante isso, né? Na outra aula eu tinha falado, mas quero reforçar. Se o livro de Gênesis tem aquelas divisões, quais são mesmo as divisões de Gênesis, que eu esqueci agora? 1 a 11, do 12 até o 50, né? Nós temos ali a divisão na Torre de Babel. O livro de Êxodo, ele já traz a divisão mais uma questão geográfica. Primeiro momento, nós vamos encontrar o povo no Egito, até o capítulo 13, versículo 16. No segundo momento, nós vamos encontrar o povo peregrinando pelo deserto. E no terceiro momento, nós vamos encontrar o povo no Sinai. Então, são 3 divisões, que vai do 1:1 ao 13:16, Israel no Egito. Do 13:18 ao 18:27, jornada de Israel no deserto. E do 19:1 ao 40:38, Israel no Sinai. Então, passa boa parte do tempo lá no Sinai. A mensagem de Êxodo é resumida em 2 passagens, a comissão de Moisés e o prefácio da cerimônia da aliança no Sinai. Os elementos da mensagem incluem o julgamento da nação opressora, o Egito, o livramento de Israel da escravidão pelo braço forte de Javé. É interessante que, como é muito característico de Deus, ele usa o mesmo episódio com propósitos bastante distintos, né? A redenção de Israel do Êxodo era algo de muita tristeza e de muita alegria. Era derrota e vitória, vitória e derrota. Por quê? Tristeza para os egípcios, que estavam sendo humilhados diante da mão forte do Senhor. Alegria e honra para o povo de Israel. Derrota para os egípcios, vitória para o povo de Israel. O mesmo episódio tem essa capacidade. O mesmo anjo da morte que passava era o anjo da morte para os egípcios, que é a última praga, a 10ª praga, mas era o anjo da vida para o povo de Israel. É a mesma mensagem, e nós podemos pensar que a mesma mensagem que nos alegra o coração, ela traz revolta ao coração daqueles que não creem em Cristo. A mesma mensagem que nos humilha, ensoberbece outros. A mesma mensagem que nos torna sábio, faz com que os outros pensem que nós estamos nos tornando loucos. Então, Deus, ele tem essa capacidade de, com o mesmo episódio, ele move o sistema em 2 direções. E ele mostra isso aqui de forma bastante clara dentro do livro de Êxodo, quando ele condena e liberta o povo. Condena o Egito e liberta o povo.
a instituição de Israel como posse especial de Deus entre os povos. Aí nós podemos olhar que o Senhor já começa a tratar o povo dele, a nação, como a menina dos olhos, é um povo especial. De repente nós pensamos que a eleição, ela é um tema lá do Novo Testamento. Não, a eleição ela começa no Antigo Testamento. No Antigo Testamento todo mundo aceita a eleição. Todo mundo aceita que Deus escolheu o povo de Israel. Concorda comigo? A eleição, não há discussão de eleição no Antigo Testamento. As pessoas aceitam bem. Quando chega no Novo que é o problema. Mas Deus é o Deus que elege, é o Deus que cuida, é o Deus que zela com um povo especial. Um povo que, de repente, escolha é até um pouco difícil, porque Deus fez esse povo. Deus está fazendo essa nação. Ele não escolheu uma nação. Ele escolheu um homem e desse homem ele fez uma nação. E aí nós já vemos essa nação escolhida. O Êxodo, livro sobre a redenção do povo da aliança, complementa Gênesis, o livro da inauguração da aliança, e apresenta Levítico, o livro da santidade para o povo da aliança. Então nós encontramos aí, quem lê, de forma bastante atenta, vai perceber que eles estão todos interligados. Os livros ali, logo do Pentateuco, ele está absolutamente amarradinho. Então agora nós vamos encontrar a redenção desse povo. O povo recebe a aliança em Gênesis, é levado como escravo, é redimido em Êxodo e é santificado em Levítico, que é o nosso próximo estudo. Aí nós vamos estudar alguns temas principais, como eu disse para vocês, a supremacia de Deus, de Yahvé, sobre as divindades pagãs. O texto de Êxodo declara que o confronto entre Moisés e Faraó é o confronto de divindades. Então, por isso que Moisés, ele representa Deus, ele é como Deus para o Faraó, que tem os seus deuses, e ele fala isso como se fosse uma luta cósmica entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses da religião egípcia. E nós vemos isso de forma bastante clara, da forma como Deus lida com o Faraó. Aí nós temos as várias pragas que eu já mostrei para vocês, as pragas, o Nilo sendo transformado em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a morte dos rebanhos, as feridas purulentas, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. E aqui é o golpe mais duro no Faraó, porque ele acreditava que os deuses permitiam que os faraós fossem reencarnando nas gerações futuras, e os faraós eram pequenos deuses. E aqui, quando morre o primogênito, morre o Deus que ia governar o Egito, e aí é o golpe de maior prevalecência do Senhor sobre aquela nação. A Páscoa, acho que o tema mais lindo do Êxodo, para mim é o mais cativante, é a Páscoa. A Páscoa ali em Êxodo é categórica, dentro de toda a Bíblia, você vê aqui a Páscoa, e você não esquece mais da Páscoa, e nós vamos entrar para o reino dos céus, e lembraremos da Páscoa, porque ali foi instituída, ela passa por todo o Antigo Testamento sendo lembrada, foi esquecida, foi retomada, entra no Novo Testamento, ela é repaginada por Cristo, na ceia do Senhor, que é um tipo da Páscoa, e ela está apresentada lá em Nova Jerusalém. Nós vamos cear, relembrando aquilo. É a promessa de Cristo: não comereis, não bebereis, até que beba de novo convosco no reino de Deus. Então é uma promessa de Cristo, é um símbolo maravilhoso que nós encontramos aqui. O método divino para libertar Israel por meio de uma série de pragas devia levar o juízo divino à nação egípcia. A instituição da Páscoa foi um memorial doutrinário para as gerações israelitas futuras, como lembrete do ato poderoso de Yahvé na história. Ela devia inspirar nos hebreus reverência e adoração alegre. Então a Páscoa não é um momento triste, é um momento de muita alegria. E até quando nós celebramos a ceia do Senhor, não é, apesar de ser um momento de contrição, porque a ceia, eu não vejo a ceia como um momento de extravagância. Eu acredito que vocês também são iguais a mim. Nós vemos a ceia no momento de contrição, mas não de uma contrição melancólica, mas de uma contrição alegre, porque nós estamos celebrando a morte daquele que está vivo. Ele ressuscitou para que nós
pudéssemos de fato celebrar com alegria a Páscoa. Os autores do Novo Testamento consideravam a Páscoa do Antigo Testamento tipologicamente precursora da morte sacrificial de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João quem diz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus Cristo. As analogias entre a Páscoa e a morte de Cristo são significativas em número e espécie. A ceia do Senhor baseia-se no ritual da Páscoa, tanto do ponto de vista de celebração memorial, quanto na expiação realizada pelo Cordeiro Pascal divino. Então nós vamos encontrar bastante material sobre a Páscoa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, algo que quando nós estudamos Êxodo, minuciosamente, merece muita nossa atenção. E na época da Páscoa também, que é utilizado no nosso calendário secular, é bom usar o material para poder desmistificar essa Páscoa, né, que foi estragada, que é normal isso acontecer, né? A sociedade secular, ela pega os principais símbolos do cristianismo e deturpa eles. Outro tema principal é a lei mosaica como constituição religiosa e social para Israel. Os 10 mandamentos seguem o padrão do formato literário do tratado hitita entre suzeranos e vassalos. Os 4 primeiros estatutos definem o relacionamento do vassalo, Israel, com o suzerano, que é Deus, enquanto as 6 últimas ordens determinam os relacionamentos dos vassalos. Não é novidade, os 10 mandamentos não é algo novo. Na verdade, tudo que eu venho falando para vocês não tem muita novidade dentro do contexto. Não é o Deus que vem criando essas coisas para esse povo. Ele utiliza os costumes dos povos que circundavam o povo dele e adapta isso à realidade que ele deseja para o seu povo. Né? Nós não vemos muita novidade em quase nenhum desses atos do Senhor. Inclusive nas leis. O povo de Israel não é o pioneiro em estabelecer leis. Os 10 mandamentos que foram dados pelo Senhor, os povos também tinham suas leis. Nós vamos encontrar leis bastante semelhantes em povos ali próximos ao povo de Israel. Mas isso recebe a autoridade divina, não significa também que não foi Deus que colocou lá no coração deles. Só estou dizendo para vocês que de repente pensa que tudo saiu do povo de Israel. Não. Quando o povo de Israel começou a existir nessa época, já existiam outras nações que tinham também suas leis. Isso aí, suzerano, vassalo, fica fácil vocês entenderem, né? Os governantes, aqueles que estão sob eles. As 6 últimas ordens determinam os relacionamentos humanos na comunidade, enquanto as 4 primeiras estabelecem um relacionamento com Deus. Então, primeiro se trabalha vertical, depois se trabalha horizontal. Jesus Cristo resume os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. 4 para cima, né? 6 para baixo. No final, o decálogo foi uma extensão da graça de Deus a Israel, já demonstrada na saída do Egito. Os 10 mandamentos trouxeram o senso de justiça à religião e à vida social dos israelitas. Prestaram atenção? Os 10 mandamentos é uma revelação da graça de Deus. A gente pensa que lei e graça são divorciados, mas não são. A lei é graça de Deus. Deus dá a lei para que vivamos melhor com Ele e melhor com o nosso próximo. Se nós cumprirmos os 10 mandamentos, nós teremos sucesso no nosso relacionamento. E antes de começar, né, eu vou estar falando dos 10 mandamentos agora, como lidar com eles hoje? Né? Daniel até perguntou: você crê na aplicação dele hoje? Qual foi a sua pergunta mesmo, Daniel, bem formulada? Isso mesmo, é a aplicação dele para a nossa vida hoje. De alguma forma, até a sociedade secular vive o que os 10 mandamentos pedem, mesmo que de forma deficiente. Eu não creio assim, que chegue ao extremo, vamos supor, como em alguns lugares pregam: você deixou de ir na igreja para qualquer outro evento, é pecado. Os 10 mandamentos regiam uma sociedade que de repente ia na igreja uma vez na semana, aos sábados. Nós vivemos numa sociedade que, se você quiser ir na igreja hoje é segunda-feira, nós estamos na igreja, e ontem nós estávamos aonde? Na igreja também.
E amanhã tem culto também. Se você quiser ter alguma coisa na igreja, na quarta, na quinta, na sexta, a igreja não fecha mais. Concorda comigo? Hoje não tem o dia, apesar de ser um domingo ainda, não tem o dia. Você tem culto todos os dias. Então, se de repente um ou outro dia vem a calhar, que você tem uma necessidade no domingo, não carrega esse peso, particularmente, não carrega o peso do pecado. Já fui mais legalista. Hoje em dia eu penso que não, que você pode, e eu penso que você deixar de fazer uma coisa, que também deve ser para a glória de Deus, de repente, o motivo do relacionamento da sua família, que isso não seja a regra, né? Não estou falando de você todo domingo estar com sua família e um domingo vai na igreja. Estou falando de você vai todo domingo na igreja e um domingo você sai com sua família. Não penso que essa seja a ideia do Senhor ao instituir os 10 mandamentos. Ele não tem esse peso legal. Na minha concepção hoje, acho que agora eu respondo melhor, mais claro o que eu penso sobre isso. Ele não tem o peso legal, mas ele tem o peso de orientação. Ele é como se o Senhor trouxesse para nós uma direção da adoração, uma direção dos relacionamentos. Olha, eu quero que você se relacione comigo assim, e eu quero que você se relacione com o seu próximo assim. Se você fizer isso comigo e isso com o próximo, você vai ter sucesso. Quando você não conseguir fazer, não cumprir o seu relacionamento comigo, me amar acima de todas as coisas, nem o seu próximo como a você mesmo, você descumpriu os mandamentos. Eu penso que se resume dessa forma. O propósito da aliança é criar novos relacionamentos, enquanto o propósito da lei é regular relacionamentos existentes pela definição dos meios ou determinação das condições exigidas para preservar a associação. Enquanto a aliança de Gênesis criou o relacionamento da geração de Abraão e criou o relacionamento de Abraão com Deus, é a lei, é o Êxodo que vai regulamentar toda essa aliança. Agora ela vai colocar os pingos nos is. Como nós devemos tratar? Regulamentação então da aliança. Para isso que serve a lei nesse momento, pelo menos socialmente falando e até mesmo espiritualmente. O propósito do Espírito do Decálogo é afirmado em Êxodo 22:20, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Os 10 mandamentos expressam o caráter moral eternamente perfeito de Deus, de Yahvé, constituindo dessa forma os princípios básicos que regem a vida de fé dos hebreus. Então a ideia principal é que nós não venhamos a pecar, é para isso que existe, e acredito que por outro lado ele revela o quanto nós somos incapazes de não pecar, porque os 10 mandamentos é o atestado da nossa incompetência. Os 10 mandamentos nos mostram a cada momento que foi criado para a gente não pecar e nós descumprimos os 10 mandamentos. Em algum momento, quando nós acertamos o primeiro, erramos o segundo, quando acertamos o segundo, estamos errando o sétimo, o oitavo e por aí vai. Nós não conseguimos. Só existiu um que cumpriu a lei, que foi Cristo. Esse é o varão perfeito. Nós, no nosso melhor momento, nós ainda não conseguimos cumprir o pecado. Temos dificuldade com isso. E aí, esse quadro é bastante interessante. Nós temos o mandamento, a afirmação no Antigo Testamento, a punição no Antigo Testamento e a reafirmação no Novo Testamento. Vou pegar pelo menos um aqui, depois esse slide vai estar à disposição de vocês, vocês podem fazer a confirmação. Vamos dar o exemplo do segundo mandamento, fazer imagens. Um irmão vai abrir para mim Êxodo 20, versículo 4, o outro, Deuteronômio 27, esse não existe não, acho, ou é 15 ou é 55, mais provavelmente 15, e 1 João 5, 21. Manda aí, irmã. Pode. Porque o pessoal que saiu do Egito, né, que foi, Deus deixou, eles tinham uma canoa. Sim. E atrás, lá em Gênesis, também quando Deus chegou lá também, Abraão foi para a canoa. Só que ele não ficou lá, ele não ficou morando.
Não ficou. Ele não fica. Ele é o que vai acontecer, ele vai sair. Ele sai de Canaã. Lembra da história? Se eu não estou enganado, ele, apesar de Deus ter feito aliança com ele vai se desviar exatamente por causa de Ló. Mas ali ele já não tem essa visão, ele ainda não tem essa visão. Ainda não tem, ele não tem a orientação de Deus nessa direção. Até porque ele não é uma nação. Você está lendo isso aqui, né? Olha o que acontece no versículo 10. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E aí, eles são motivados a sair. Tá vendo? Isso aí. Mas acontece uma seca lá, um tempo de escassez. E mais para frente, ele toma um rumo totalmente diferente, exatamente por causa de Ló. Logo no capítulo 13. Então ele é motivado a sair de lá, e aí ele se distancia ainda mais, porque quando Ló ele vai sair, ele observou as campinas do Jordão, viu que era melhor, se direciona para ali e faz com que Abraão caminhe para o norte. Isso aí, não tinha possuído. Ele inclusive tem que sair e vai para o Egito, porque o Egito era a melhor nação naquele momento, que poderia sustentá-lo, e era propósito de Deus formar a nação ali. Nada disso fugiu do controle de Deus. Certo? Beleza? Vamos fazer então? Quem achou Deuteronômio 27 aí? Quem procurou? A 15, né? Vamos lá então? Êxodo 20, versículo 4. Alguém leia em voz alta para mim, fazendo favor. O povo que havia aprendido que o Deus era representado por uma imagem, ouve do Deus Todo-Poderoso, do Deus que venceu o politeísmo, dizer para ele o seguinte, no monoteísmo não há imagem. Aí nós vamos encontrar a punição, vai lá, Deuteronômio 27, 15. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Olha que coisa impressionante. Isso é Deus falando através de Moisés para o povo. Maldito será aquele que esculpir uma imagem, né, para adorá-la. E a reafirmação lá no Novo Testamento, 1 João 5, 21. Está aí. Nós encontramos então o mandamento, nós encontramos a punição, como será, e nós encontramos a reafirmação dentro do Novo Testamento. Esse quadro vai ficar disponível para vocês, né? Depois eu já mandei até, Daniel, já tem esse quadro, vocês vão poder usufruir. Bastante interessante isso, principalmente para a gente que... O meu sonho ainda, se Deus quiser vai me dar condições, é fazer uma série de mensagens nos 10 mandamentos, trazendo para nós, para a atualidade. Muito interessante os 10 mandamentos, não os 10 mandamentos, a lei, o legalismo, mas os princípios que tem aqui. Tem muito princípio bom, muito mesmo. Então é bastante produtivo isso. Quais são os 10 mandamentos? O politeísmo, Êxodo 20, versículo 3, que diz o quê? Vamos lá? Pelo menos os 10 mandamentos vamos ler? Êxodo 20, versículo 3. Pode ler para mim. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento já foi lido, sobre fazer imagens. Sobre o juramento. Êxodo 20, versículo 7. Isso aí, com relação ao juramento. O quarto mandamento, sábado, Êxodo 20, versículo 8. Isso aí. Obediência aos pais. Aí agora cumpriu os 4 primeiros mandamentos, né? Politeísmo, a imagem, o juramento, o nome do Senhor em vão.
E o sábado, os 4 direcionados a Deus. Agora nós vamos encontrar 6 no nosso relacionamento igualitário como seres humanos. Obediência aos pais, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Isso aí. Sobre matar, sobre adulterar, sobre roubar, sobre falso testemunho, Êxodo 20, 16. Sobre cobiçar, Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso aí. Muito interessante, né? Aqui começa toda a instituição desse relacionamento, como deveria ser, e nós vamos encontrar base para vivermos realmente. Se conseguirmos cumprir isso, nós vamos ter uma sociedade bastante equilibrada. Se nós observarmos hoje, vamos fazer uma leitura do que nós vemos hoje na nossa sociedade: obediência aos pais. Quantas pessoas conseguem cumprir esse mandamento? Quantas pessoas têm conseguido isso dentro das igrejas? Não é só fora da igreja não, dentro da igreja. Sobre matar, aí já é um mandamento mais, apesar de, dentro do contexto de mundo, nós temos visto hoje que matar tem sido algo assim tão corriqueiro, tão natural hoje, né? As pessoas postam, gravam, passam na televisão, as guerras, a forma como tem acontecido, como o mundo desrespeita isso, o adultério, a promiscuidade, o roubo. Nós vivemos num país que é um escândalo em cima do outro. Aí nós pensamos assim, são eles. Não, somos nós. Eles nos representam. O que está lá representa a nossa sociedade hoje. Falso testemunho, né? Como isso acontece, também com muita naturalidade no nosso meio, as pessoas têm prazer nisso. E a cobiça, que é o que tem feito as disputas, de repente o que promove a guerra é a cobiça, né? A raiz da guerra está na cobiça. Então esses são os 10 mandamentos que nós deveríamos cumprir e devemos cumprir para que tenhamos um bom relacionamento, seja com o próximo e acima de tudo com o nosso Deus. Temas principais: a presença de Deus simbolizada pelo tabernáculo, é a última coisa que Êxodo trata. Êxodo fecha as cortinas com o tabernáculo, e é uma descrição minuciosa de tudo aquilo que haveria de ser construído ali. A estrutura do tabernáculo, descrita em Êxodo 25 a 40, tinha o propósito de simbolizar a presença ativa do Senhor entre os hebreus. Eles precisavam disso e o Senhor usa isso a favor dele mesmo. É interessante que Deus pega uma deficiência do povo e usa a seu favor. Ele tem essa capacidade e mostra isso em Êxodo. O tabernáculo também era chamado de tenda do encontro, porque Deus fazia suas assembleias com Israel ali, e o santo representava o povo hebreu perante Yahvé. Em parte, a presença divina associada ao tabernáculo restaurou a comunhão íntima entre Deus e o homem e mulher no jardim antes da queda. Então, depois da queda, a outra forma que nós vamos encontrar na Bíblia, aonde é reestabelecido esse relacionamento, é aqui, no tabernáculo. O tabernáculo mostra de novo, de forma palpável, essa iniciativa de Deus se relacionar com o homem. Deus não ia na viração do dia encontrar-se com Adão e Eva e eles romperam essa aliança. Agora Deus vem à tenda da congregação para se encontrar com a sua nação, com o seu povo. Aqui eu vou terminar falando para vocês que Êxodo é o livro das tipologias. A libertação do povo é tipo da redenção, né? Já falei isso para vocês hoje, aponta para Cristo. O sofrimento escravo no Egito é tipo do mundo. O povo... Obrigado. É muito natural, acredito que todos vocês já ouviram isso, alguém utilizar o Egito como simbolismo do mundo. Fulano está no Egito, está dizendo fulano está no mundo. Então,
é um simbolismo mesmo, como alguém escravo no mundo, e realmente o Egito é tipológico, porque você pensa bem, a pergunta da irmã vai elencar meu comentário aqui para esse ponto, para esse tópico. O que levou o povo para o Egito foi a escassez de Canaã, mas a abundância do Egito era escravidão para o povo. O povo parecia que tinha o que era bom e ao mesmo tempo era escravo daquilo. É o que nós encontramos exatamente no mundo. Às vezes nós achamos que o negócio está difícil, o mundo é pior, infinitamente pior. Aqui é a parte mais devocionalzinha, né, do estudo. O faraó é tipo de Satanás, né, realmente é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Nós encontramos, o livro mostra isso para nós, aquele embate de Moisés e faraó é cósmico, é Deus e Satanás numa guerra, é Deus mostrando o seu poder sobre Satanás, o Deus soberano que prevalece contra toda e qualquer artimanha de Satanás, contra a idolatria. Moisés é um dos tipos de Cristo, né, como nós vemos em José, agora nós encontramos aqui também Moisés. É interessante que o que mais faz lembrar Moisés e Cristo para vocês? Silene? Lá. O que, assim, ó, primeira coisa, vocês vão ler, não precisa ler muito a Bíblia não, vocês passam o olho assim, ó, já mostra logo bastante parecido. Vou chamar o Brian. Tô brincando. Vamos lá. Um de cada vez, está tumultuando a aula, não estou conseguindo. Irmã Marlene, você sabe assim, o que você... Isso aí. Mas antes disso, tem alguma coisa que coloca os dois assim, em pé de igualdade. Várias coisas. Essa é uma. A liderança. Mas tem uma ainda que é elementar. Até aquele leitor desapercebido passe e vê. O que aconteceu com Cristo e com Moisés logo no início? A ordem que foi dada, tanto para o faraó quanto para Herodes. Qual foi a ordem que Herodes deu? E qual foi a ordem que o faraó deu? A mesma, já pararam para pensar nisso? É a mesma ordem. O que aconteceu lá é tipológico, está apontando. Começa ali. Quer ver outro exemplo? A ira de José. José e Maria. Beleza. Isso aí, né? O retorno vai para chamar, para buscar. Nós vamos encontrar também o jejum de Moisés, os 40 dias e 40 noites. Lembra disso? Êxodo narra. Um dia eu fui indagado sobre isso. Perguntaram para mim se o jejum de Cristo era total ou parcial. O jejum, lembra do jejum antes lá de Mateus 4, que ele vai ser tentado por Satanás? O jejum de Cristo foi total ou parcial? Aí eu pensei no calor do deserto, né? Falei assim, foi parcial. Aí o irmão virou para mim e falou, mas se o de Moisés foi total, porque o de Moisés, o texto mostra que foi total. Por que Cristo deve ser diferente? Então Cristo também foi total. Então até isso é semelhante, eles passaram 40 dias e 40 noites em jejum. Então são muitas semelhanças que nós vamos encontrar. Ele é um tipo de... A gente fala assim, né? Moisés é um tipo de Cristo. Como assim um tipo de Cristo? Igual quando eu falei para vocês em Gênesis, José é um tipo de Cristo. Por que José é um tipo de Cristo? Pelo menos um detalhe. O que mais une José a Cristo? Foi vendido como... Sim, mas eu quero palpar. Não, estou falando agora de José, só para a gente lembrar lá de Gênesis. José, filho de Jacó. O que mais, ele é um tipo de Cristo. O que mais iguala ele com Cristo? Vinícius falou, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Sempre, quando fala, é um tipo de Cristo, vocês têm que se atentar. Por que o pastor está falando que é um tipo? Vocês entendem quando eu falo do que é um tipo? Vocês entendem, não entendem? Tipo uma maquete, ele tem algum episódio na vida dele.
que aponta para Cristo. Então, José. Então, uma coisa marcante, vocês não podem esquecer, hein? Pelo amor de Deus, vai cair na prova final do ano, está chegando. José, vendido por 30 moedas de prata, assim como Cristo. Moisés, salvo em meio à matança de Faraó, como Cristo, salvo em meio à matança de Herodes. Ambos salvos no Egito e cuidados, né, na situação, com perseguição deles. Então nós vamos encontrar pelo menos essas, né? E de Moisés já citei outros aí, como o jejum e outras. O cordeiro é tipo da obra de Cristo na cruz. É aqui que começa a ideia, né, do cordeiro como a obra de Cristo na cruz. Vocês acham assim que quando João pregou lá, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando de uma coisa estranha às pessoas? Não, ele estava falando de alguma coisa que as pessoas entendiam, porque eles aprenderam desde criança, porque eles viam o cordeiro sendo imolado, e aquele cordeiro tinha, naquele momento, o simbolismo, ele tinha o poder de mostrar para eles assim, ó, o pecado de vocês foi expiado, mas a expiação do pecado custou a vida do cordeiro. E agora quando vem Cristo, o Messias, porque Cristo não é nome, Cristo é um título, ele é um Messias, o Messias esperado, aquele que eles passaram a vida inteira ouvindo falar. Agora ele aponta para aquele que é o Cristo, o Jesus de Nazaré, o homem Jesus, e fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde surgiu essa ideia? Não é de João não, essa ideia é daqui, lá de trás, tá, já está mostrando. Não, aí você não vai, Messias e Cristo estão falando da mesma coisa, né? Messias é ungido, Cristo é o esperado, é o isso aí, beleza? Porque muitas pessoas pensam que é nome e sobrenome, né? Jesus Cristo. Não, não é nome e sobrenome, não. No Novo Testamento usa muito Cristo, só que Mateus, por exemplo, pelo contexto judaico usa Messias. Pode ser, não, pode ser Jesus Cristo, mas pode Jesus ou Cristo também, certo? Ou Messias, tranquilo. A travessia do mar é tipo do poder de Deus. Deus tem poder para poder fazer isso. Aí vai ter gente que vai provar. Tem como provar fisicamente ou que aquilo aconteceu, né? Ou poder ter acontecido em outro episódio. Isso não é demérito algum para o que está acontecendo lá. Continua com o mesmo poder. Aonde está o poder? Vamos supor que aquilo fosse um episódio que acontecesse lá, de tempo em tempo acontecesse que o mar se abrir de fato. Aonde estaria o milagre? Abrir na hora que o pessoal passar, é o milagre. Os gafanhotos também aconteceram lá. É o milagre. Deus mandou naquele momento. Então o milagre é a convergência de algo natural que é usado por Deus de forma sobrenatural para atender a necessidade do seu povo especial. Um riminho ainda para nós, né? Então isso é também milagre, porque nós queremos sempre o milagre, o extraordinário, mas Deus usa o ordinário para fazer com que o extraordinário aconteça, e tem acontecido assim, e aconteceu desde sempre. Textos bonitos aqui, de Êxodo, textos que na minha Bíblia Velha estão marcados, que eu oriento vocês a marcar. Quem estudou introdução bíblica, panorama bíblico, tem que saber que um texto-chave em Êxodo é Êxodo 3,15. O que está escrito em Êxodo 3,15? Êxodo 3,15 tem que estar marcado na nossa Bíblia. Na minha já está até gravado na minha mente, é o texto que nós precisamos conhecer de Êxodo. O versículo, vamos lá, pastor, qual o versículo? Êxodo 3,15. Leiam para mim. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
É aí que aparece. É aqui na King James, já traz bem assim: assim dirá os filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos antepassados. Então é aqui que Deus se apresenta com o nome dele. Até aqui, presta atenção nisso, que isso é importante. Até aqui, Deus não havia se apresentado. Tanto é que Moisés fala o seguinte: quando o faraó perguntar em nome de quem eu estou indo, o que eu direi? Eles não têm uma referência de nome, eles estão servindo cegamente a esse Deus. Eles até podem saber que é monoteísta, que é o Deus do universo, mas quem é esse Deus? Esse Deus, ele é. É por isso que Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porque esse Deus, ele é eterno, e ele não se explica, ele fala: eu existo, ele é autoexistente, e é assim que ele se apresenta. Então, texto-chave para a gente, Êxodo 3,15. Outro texto que tem que ficar guardado para nós, aí já é um texto maior, é Êxodo 20. É impossível nós estudarmos Êxodo e não sabemos que os 10 mandamentos estão em Êxodo 20. E tem outro texto que os pastores gostam muito dele. Deixa eu ver aqui, aonde está. Ele é usado em diversas partes, em diversos aniversários da igreja. Então diga ao povo de Israel que marche. É 14:15. Isso. Êxodo 14:15. O melhor devocional, então. Aí estou dando as dicas. Ó, melhor texto teológico. Êxodo 3:15. A perícope marcante, o parágrafo marcante, Êxodo 20. E agora o devocional, para você ficar feliz e se animar naquelas manhãs cinzas, nubladas, chuvosas, tempestuosas de segunda-feira. Você abre sua Bíblia, fecha seus olhos e fala: Senhor, me indica o caminho. E aí vai em Êxodo 14:15 e fala o seguinte: então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E aí o povo vai, o exército atrás, o mar à frente, o povo saiu pulando e dançando pelo meio do mar, porque Deus abriu o mar. Então nós temos aí pelo menos 3 textos, né? Bastante legais para a gente poder se desfrutar. É isso, é ironia, tá, irmão? Essa parte final é ironia. Ninguém com o exército atrás e as paredes assim de imagem. A pessoa, irmã, você imagina, irmã, você passando lá, hein? Depois que passaram, eles até pularam e dançaram, mas passando não dava não. Beleza, gente? Esse é o panorama de Êxodo.